Doutor Anderson, quais são os tipos de hepatite? Quais as principais diferenças entre hepatite A, B e C em termos de transmissão, sintomas e gravidade? Não, Legal. Essa pessoa... Vamos marcar um novo podcast? Só de que Não, só mas pra muito legal. hepatite. A gente vai falar, é importantíssimo, ainda bem que veio essa pergunta, que permite pessoal, falar coisas fundamentais. Lá, muito legal. Então vamos lá. Gente, a hepatite A. Começando pela hepatite A. A hepatite A é um vírus de transmissão fecal-oral, ou seja, geralmente... Falta de higiene, lavar a mão. Lavar a mão. E muitas vezes você come fora, na rua. Eu costumo dizer assim, aqui no Rio de Janeiro, né? O mate da praia. Mate da praia. Mate na praia. Uma vez eu fui num evento que tinha um cara do mate da praia. Falei, vem cá, onde é que vem essa água aí? Ele, ih, doutor, é lá de onde o Uber não entra. Falei assim, tipo, falando que a fonte da água... Entendi. Então, existe isso, né? Muito. Então... E cozinhas que você não enxerga. Então, é um risco. Né? Eu também não vou entrar numa bolha. Mas o que acontece? É uma doença prevenível. Então, você tem vacina para hepatite A. Cerca de 90% dos adultos, eles já chegam imunizados naturalmente contra hepatite A, porque pega-se na infância. Porque criança tem esse comportamento fecal-oral. De botar a mão, exatamente. Boca, é verdade. Então, 90% da população pega na infância e agora a hepatite A já está no calendário vacinal. Então, tem disponível, e se você é um adulto que é soronegativo, todos os meus pacientes eu faço essa avaliação, e se ele é soronegativo, ou seja, ele ainda não tem essa imunidade, eu indico a vacina, vai vacinar porque você come na rua. Então, sim, claro. Você está suscetível. E a hepatite A, na infância, ela tem uma característica que é passar como se fosse uma diarreia, a criança fica... com vômito, diarreia e nada mais, não fica amarela. Né? Muito difícil. Muito difícil. Né? Só que a hepatite A, na fase adulta, ela de fato pode causar aquela hepatite amarelão mesmo. Uhum. E são raros os casos que vão a transplante, mas pode precisar. Então, não é para brincar com relação à imunização, é preciso fazer. E aí entra um pouco do check-up. Aí tem que ver se tem o anticorpo. Exatamente, né? Tem que fazer uma pesquisa. Exatamente. E aí vacinar. Então, quando você cuida de um paciente, você tem que olhar esses aspectos, isso é importante. Hepatite B. Hepatite B, principalmente transmissão sexual. Tá? Uhum. Você tem transmissão vertical, né? Mãe para o filho durante o parto, né? E também a transmissão sexual, que é a principal. A principal. Né? É a principal causa. A hepatite B, ela tem fases de doença, né? A hepatite B aguda pode também causar esse amarelão, pode aumentar as enzimas, causar, e grande parte dos pacientes conseguem reverter a doença e criar anticorpos e ela não cronificar. Uhum. Mas um percentual dos pacientes cronifica, ou seja... Mas tem vacina. Tem vacina. Para B também. Tem vacina para hepatite B, aí eu ia chegar na vacina. Dá para evitar. Exatamente. Né? A vacina, a gente vacina e checa depois o anticorpo, porque alguns pacientes não soroconvertem, você pode repetir o esquema até e, eventualmente, tem paciente que não soroconverte mesmo, né? A potência da vacina não é 100%, suficiente. E aí você tem que orientá-lo com relação ao comportamento de risco e tal, para evitar a contaminação com hepatite B. Basicamente sexual. E a gente tem também, vamos lá, alicate de unha, sabe? De manicure, que... vem esterilizada, aí bota só no forninho, não é uma autoclave, sabe? Tipo, aquela coisa. Também é uma via, não só para B, mas aí também para C. Também. Né? A hepatite C, e aí falando um pouco da hepatite C, voltando na hepatite B, tem tratamento, tá? É um tratamento que é ao longo da vida, né? São medicamentos para aqueles pacientes que entram numa fase, não conseguiram, cronificam e inflamam, ou tem fatores de risco para desfechos ruins. Que não é a maioria. E aí o hepatologista que vai avaliar e definir um tempo exato de início de tratamento. Tem pacientes que não precisam, cronificam, mas não precisa tratar. Tá? Na hepatite C, grande parte das transmissões ocorreram até a década de 90, no início da década de 90, quando os bancos de sangue não tinham... você não conhecia, era hepatite não A, não B. Você nem tinha conhecimento do vírus da hepatite C. Entendi. E é quando você conheceu o vírus da hepatite C e começou a dosar, né, a avaliar a presença, a testagem no banco de sangue, aí você começou a evitar. Isso foi só em 94.
Então, todo mundo que Muito recebeu recente. sangue de 94 para trás tem risco de ter hepatite C. Uhum. Para além disso, uso de drogas endovenosas, né? Agulha, compartilhamento de agulha, inalatória, o canudinho com a mucosa Sim, sangrando, né? Vascularizada, compartilha o canudinho. E aquilo também é uma via de transmissão. Então, a hepatite C, ela é E sexual também. sexual também, menor, Né? a menor taxa, mas é sexual também, existe. Mas Mais é uma menor. injetável. É mais injetável, sangue mesmo, Aham. inalatório. Ou recebeu. Ou recebeu, exatamente. Contaminado. sangue Contaminado. Então, a hepatite C, um pouco diferente das outras, ela não costuma causar uma hepatite evidente quando aguda, assim, né? Uhum. Ela já entra e ela cronifica na maioria das vezes. É raro Ela é você ter um paciente. Ela é silenciosa e entra traiçoeira. Traiçoeira, a mais traiçoeira que tem. Tanto é que era a principal causa para transplante de fígado. E de 2016 para cá, aproximadamente, a gente começou a entrar chegou uma classe nova de medicamentos que mudou a história natural da doença. Legal. Hoje a gente tem um plano de erradicação de hepatite C até 2030, então os números já reduziram bastante mesmo. de erradicação mundial. Só que qual é o nosso grande desafio? Identificar, diagnosticar, porque ela é muito silenciosa. Então a gente tem até hoje pacientes aí. De Exatamente. pegar no início, né? Ontem mesmo eu recebi um convite para participar de uma confecção de um artigo científico na análise de alguns dados de um estudo que aconteceu no Complexo da Maré, complexo de uma comunidade de favelas aqui no Rio de Janeiro, grande até. onde eles avaliaram 1.200, esse piloto desse estudo já foi publicado na Lancet, e agora estão analisando os dados. E nesses dados, parece que tem bolsões de transmissão de hepatite C e B, né? Que chegam alarmantes 20%. Eu vou olhar os dados ainda. E a gente vai trabalhar nisso para publicação. Então, nós ainda temos esses bolsões, geralmente associados a comportamentos mesmo, mas que pelo banco de sangue, pelo menos hoje, isso já está mais controlado. Não é o risco que tinha antes da testagem. Não é o risco que tinha antes da testagem, e a gente consegue ter um tratamento bem eficiente. O tratamento hoje... Não tem vacina, mas tem esse tratamento. Hepatite C não tem vacina, mas tem um tratamento que hoje é 98%, 96%, 98% de eficiência. Mas assim, de manter... Ou de erradicar. De manter. Ele não precisa ficar tomando remédio. Entendi. Geralmente são ali 12 semanas, tomou remédio, erradicou e acabou. Que coisa Foi bacana. Mudança de... Porque eu me lembro quando eu estava ainda profissionalmente ativa, não era isso não. Não era? Era triste. A gente quando olhava... interferon. Quando a gente olhava um paciente com hepatite C, dava Sim, não vai ter muita coisa a fazer. Dava uma angustiazinha, sabe? Assim, quando eu comecei na hepatologia, né, a gente tinha os interferons, né, e depois o interferon peguilado. O interferon foi e que, primeira, assim, né? era 1 ano de tratamento com interferon que causava muito efeito adverso. O paciente parecia cair cabelo, tava cansado, parecia que estava gripado, dava febre e alteração comportamental. Eu lembro de um casal que eu atendia, e ela era fisioterapeuta e ele educador físico. E aí, conversando e tal, isso na UFRJ, né? Conversando e tal, blá, 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 vamos começar o tratamento? Vamos. Começamos o tratamento, expliquei sobre alterações comportamentais, blá, blá, blá. Sei lá, foram 2 semanas depois, eles voltaram para a consulta de retorno para ver, e ele veio com um curativo no nariz gigante. Eu falei, mas o que houve com você? O que houve com o seu nariz? Operou e tal? Ele, não, doutor, mas esse remédio que tá dando uns efeitos nela, que ela jogou o abajur na minha cara. Eu falei, então assim, o tratamento... Jogou o abajur na cara dele, nossa. O tratamento, ele era muito Dava ruim. uma impulsividade. Era muito ruim, Bia. Era muito ruim. Não. E hoje a gente já tá num outro momento, outro patamar. Então assim, quem tem hepatite, busca saber se tem, porque se tem. Com relação a sintomas, é importante a gente dizer aí, como a gente falou, né? O agudo pode causar aquele amarelão e tudo mais, mas náusea, vômito e tal. Hepatite C, como a gente falou, silenciosa. Bem silenciosa. E gravidade. Hepatite B, ela é bem oncogênica, né? Então ela tem uma relação ali mesmo, sem ter um fígado com cirrose, ela pode aumenta o risco cronicamente de surgimento de hepatocarcinoma. E o C? E o C também. Né? Mas o C com cirrose estabelecida. Entendi. Né?
Então, você tem alguns graus de gravidade de fato ali nessas doenças, e a A é a mais tranquila, é aguda, ela não cronifica. Todo mundo devia passar por uma consulta no hepatologista para fazer, saber se Eu sou totalmente a favor de check-up hepático, assim, não, hepático check-up, né? Se tem. É isso. Né? E que grau, ou se não tem, ou se vacina. É isso. Essa coisa é muito simples, Sim. né? A própria gordura no fígado, você identificar a gordura no fígado, não pode parar aí o cuidado. Não, e não custa, porque assim, você tem uma gordura, mas se você tem uma hepatite... Hoje você tem métodos não invasivos para avaliar o grau de enrijecimento do fígado. Se o fígado está evoluindo com fibrose ou não. Então você tem indicação de fazer isso para alguns casos com gordura no fígado. Perfeito. Quem são esses pacientes? Então, esse check-up hepatológico... Pode ser muito efetivo. Muito. Né? Então, eu acho que todas as especialidades elas têm que dominar isso. Se não, precisa ir no hepatologista. Dominar, assim, mas pelo menos assim, pede o básico, hepatograma. Dominar é isso. Tá alterado, saber o que fazer indica para o colega, porque o colega vai fazer essa supervisão. Isso que eu estou falando, não precisa... quando eu dava aula de psiquiatria, você não precisa saber o que vai fazer, mas a testagem, sempre pedir. Sorologia para hepatite A, B, C. Por que não? É isso. Né? Ainda pedia para sífilis. Também, porque foi voltando. Ficou um tempo sem bezetacil. Mas eu vou tratar? Não, vou. Infectologista, ligo pro colega, colega, eu tô te mandando. Pronto, simples. É jogar tênis. Jogar tênis é ótimo. Jogar tênis com os amigos, com os colegas, com os especialistas. Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa pro seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.